O ECA é um marco civilizatório que precisa se transformar em realidade permanente na nossa sociedade. O Davi é integrante do projeto Territórios da Construção de Si, da Fiocruz Brasília, em parceria com o Ministério Público do DF, que aqui representa o protagonismo, que é absolutamente fundamental e é estruturante para a condição que está prevista no próprio ECA de crianças e adolescentes como sujeitos de direitos e destinatárias da proteção integral. Já está na nossa Constituição uma única prioridade absoluta, que é a prioridade absoluta para crianças e adolescentes. Portanto, não deveria ser permitido que nenhum viaduto ou que nenhuma ponte fosse construída em qualquer canto deste país, enquanto nós tivéssemos uma criança ou um adolescente sem direito às políticas sociais básicas que são compostas ou que compõem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós estamos falando de políticas sociais básicas que dialogam umas com as outras, porque da mesma forma que os direitos são indivisíveis, também as políticas públicas são enganchadas umas nas outras. Há necessidade de termos políticas sociais para assegurar essa condição de sujeito de direito de criança e de adolescente. Mas, para além disso, é absolutamente fundamental vermos a inteireza do Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi construído pela luta da sociedade civil, pelo direito de crianças e adolescentes se colocarem na condição da sua plenitude humana. Por isso, o Estatuto também fala das medidas de proteção e vai falar das medidas socioeducativas, para que nós tenhamos essa inteireza e a partir daí possamos fazer que esta lei, e diz Drummond que muitas vezes as leis não bastam, as leis, os lírios não nascem das leis, mas as leis são marcos civilizatórios. O ECA é um marco civilizatório que precisa se transformar em realidade permanente na nossa sociedade. Nos cabe, neste momento, construirmos todos os instrumentos, através da rede de proteção, mas através deste conjunto de entidades e da responsabilidade, como bem está no ECA, do Estado, da sociedade e da própria família, para que o ECA se transforme numa profunda realidade no nosso país. Por isso, penso muitas vezes que nós deveríamos estar aqui estabelecendo sanções e crimes de responsabilidade para os gestores que não cumprem o ECA, para que nós possamos definir quais são as metas fundamentais que precisam existir em todos os cantos desse país, a serem atingidas para assegurar os direitos de crianças e adolescentes. Me lembra muito o que dizia Betinho, que quando a gente não consegue ver numa criança uma criança, é porque ela foi vítima de tantas violações que nós só conseguimos ver o que fizeram com elas. E aí é preciso entender que esta inteireza, ela tem que ter o seu caráter universal. E digo isso porque muitas vezes nós escutamos, inclusive nos corredores desta casa, nas dobras do país, de que crianças que estão no trabalho estão sendo dignificadas. E alguém já disse, e a gente escuta, é melhor que esteja no trabalho do que esteja no crime ou que esteja, enfim, nas drogas. A criança tem que estar na escola, criança tem que ter o direito de desenvolver essa inteligência já desenhada e apontada por Anísio Teixeira, a inteligência lúdica, a inteligência emocional, tem que ter o direito de ser criança, Então, portanto, eles falam isso para crianças que estão em territórios de baixa renda, porque não falam isso para os seus próprios filhos, e eu falo dos parlamentares que insistem em reduzir a maioridade laboral, como insistem em reduzir outras maioridades para negar a condição de que são crianças e adolescentes destinatários da política de proteção
integral. Por isso nós estamos aqui, ainda estamos aqui e continuaremos aqui, para dizer que o ECA tem que se transformar em realidade, para dizer que este instrumento, que foi fruto da mobilização da sociedade, que provocou tantos avanços na nossa consciência, a consciência desse país e na nossa própria realidade, precisa avançar